falando hoje sobre fibromialgia, uma fisioterapeuta e uma médica. Fibromialgia é uma doença que está cada vez mais perto ou não, doutora Juliana, de se diagnosticar. Sejam bem-vindas, Janaína e Juliana, doutora Juliana Vispo e doutora Janaína, ao Cash Doctor. Então, eu já comecei com essa pergunta, porque quando se tem um diagnóstico certo, tem um planejamento, tem um plano de tratamento correto, e que se vai usar aquele medicamento, ou se vai fazer um procedimento cirúrgico, mas a fibromialgia, ela ainda não tem um diagnóstico certo. Né? Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, Luz. É um prazer estar aqui contigo, agradeço o convite, prazer também, Janina. Então, assim, bem, respondendo a pergunta rapidamente, sim, a fibromialgia está cada vez mais perto de ser cada vez melhor diagnosticada e mais diagnosticada, principalmente pelo grande aumento dos estudos, maior conhecimento das equipes de saúde a respeito da doença, tá? Mais educação em dor, maior informações a respeito disso tudo. Tá? E não falando apenas da fibromialgia, falando de dor crônica, né, em geral, a gente pode ter dor lombar crônica, a gente pode ter dor cervical crônica, a gente pode ter outras dores crônicas. Eu vou trazer alguns dados aqui para o pessoal entender melhor o impacto socioeconômico desse problema. Então, cerca de 45% da população sofre de dores crônicas. E esses pacientes tendem a usar cerca de 5 vezes mais os serviços de saúde, afastamentos, licenças, aposentadorias. Tem estudos que colocam a dor crônica como principal motivo para faltas no trabalho. Alguns estudos nos Estados Unidos mostram que pacientes com dores crônicas, os gastos com esses pacientes, chegam a ser 3 a 5 vezes maior do que na população em geral, que não sofre de dores crônicas. E no Brasil isso representa 10% do PIB. A gente não pode esquecer que esses pacientes perdem muita qualidade de vida, tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente, as dores crônicas, e o impacto nas relações pessoais, familiares. São pacientes com maior risco de problemas como polifarmácia, ou seja, usar muitas medicações, e também até um risco maior de dependência. Então, é um problema da saúde pública mundial, né, que a gente precisa conversar cada vez mais a respeito. E que nós estamos trazendo aqui, né, falando de uma forma multidisciplinar, trazendo fisioterapia também junto, né, porque o dia a dia, como entra músculos, né, fibromialgia, então acarreta danos musculares, né, entre outros fatores, mas a cabeça. É um impacto. É um impacto, né? Um impacto social, né? Eu sempre digo que a fibromialgia, além de muitas dores crônicas, ela impacta na qualidade de vida física, comportamental, social e também na qualidade de vida familiar, porque é um impacto multidimensional. A gente não consegue ter certeza, né, de qual abordagem que a gente vai ter, porque muitos pacientes, quando nos procuram, eles já têm o diagnóstico ou muitos estão na descoberta do diagnóstico e o impacto já aconteceu, né? Sim. Qualidade muscular, musculoesquelética, né? As doenças que são as comorbidades que também estão associadas podem trazer um impacto não tão, né, ao despertar do paciente, mas também trazer junto um impacto social que faça com que ele procure outros serviços, a não ser, né, que venham umas dores completamente diferentes, né, como a lombalgia, que é uma das grandes, né, preocupações que a gente tem hoje na qualidade de vida dos nossos pacientes, mas a fibromialgia, sem dúvida, junto com as doenças cardiovasculares, tem um impacto muito grande dentro dos consultórios. E fora as questões, né, musculoesqueléticas que afastam os pacientes completamente da sua rotina diária, né, impactando, né, no seu trabalho, enfim, na vida social, né, então isso é muito difícil, né, os pacientes aderirem a exercícios, aderirem a um tratamento terapêutico que faça um bloqueio total, né, do processo doloroso, que pode não acontecer,
e assim a gente precisa enfrentar também. Como essa doença ela entra muito a parte de fármacos e também junto, né, a parte de terapia fisioterápica, é um conjunto de duas profissões que sempre estão juntas, né? Além disso, a parte psicológica, emocional, que entra o psiquiatra ou o psicólogo, né, também ajudando a tratar disso. Muito. E dentro dos fármacos existem muitas reações adversas também. E essas pessoas, elas já estão com essa doença, vai ter aquele medicamento que é indicado, né, para dor, entre também a parte psiquiátrica, né, os remédios para a parte de depressão, ansiedade, né? Então envolve muito isso, e o médico ele tem que estar sempre, não o médico, mas o paciente ele tem que estar sempre atinado, porque o médico está ali e ele está para tratar, assim como também a fisioterapia e outras profissões multidisciplinares. Porém, eu acredito que o paciente ele tem que se dar conta que ele tem que saber a doença que ele tem. Não é como tu falaste, que foi muito legal, tu falaste, Janaína, sobre aquela situação assim, não é abraçar a doença, né? E isso vocês podem falar muito bem. Então, o primeiro ponto, Douglas, eu diria que é o diagnóstico, né? Muitos pacientes às vezes acham que tem fibromialgia e não é fibromialgia. Então, a primeira coisa, o que é? A fibromialgia é uma síndrome, tá? Ou seja, um conjunto de sinais e sintomas em que o principal sintoma é a dor crônica, aquela dor persistente por mais de 3 a 6 meses, difusa. Ocorre em várias partes do corpo ao mesmo tempo. E geralmente isso vem acompanhado de fadiga, alterações de sono, né, uma dificuldade para pegar no sono, para manter o sono não reparador, e também ansiedade e ou depressão, podendo ser acompanhada de alterações cognitivas, como dificuldade de concentração, memória e outras coisas como síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, disfunção temporomandibular, são coisas que podem vir associadas também. Então, resumindo, é uma dor crônica, difusa, generalizada, acompanhada de alguns outros sintomas. Porém, a gente tem que cuidar de algumas coisas, né? O diagnóstico, como é que é feito? Ele é clínico, ele é baseado na história do paciente e no exame físico. Então, esse é um dos problemas. O paciente, às vezes, fica anos e anos buscando o seu diagnóstico em exames. E nos exames a gente nunca vai encontrar alterações. O diagnóstico ele é clínico. Às vezes a gente pede alguns exames para ver se tem algo mais colaborando para essas dores. Um hipotireoidismo, infecção por hepatite B, hepatite C, outras doenças reumáticas, espondiloartrite, polimialgia reumática. Então tem, né, a síndrome pós-Covid também. Então tem várias coisas que podem também estar contribuindo para a dor, mas não é um diagnóstico de exclusão. O diagnóstico é feito com base na anamnese e no exame físico. Então, o primeiro passo é a gente ter um diagnóstico definido. Correto. Para depois a gente ter um plano terapêutico numa equipe multiprofissional. Né? E da situação, né, de que o fármaco da pessoa também, ela não ficar só dependente do fármaco, que ela precisa se exercitar, que ela precisa praticar, que o que for dado para ela numa situação de terapias, né, terapias complementares, ela também tem que fazer. Ela não pode se jogar numa cama e se ela tinha 50 quilos, daqui a pouquinho está com 60, 70, 80 e ela está fugindo daquela, né, daquela situação. Então, o exercício, ele é muito importante. Claro que não vai fazer um exercício pesado. Sim. Se começa leve, e isso a fisioterapia, ela está já fazendo... É uma atuação forte, né? A terapia comportamental, eu digo assim, é a educação em dor. É primeiro o paciente entender o que ele tem, né? Fazer uma boa abordagem dessa dor. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para os pacientes e fazer a compreensão do que realmente ele entende sobre o que é dor e o que essa dor acarreta na vida dele. Trazer um exercício, mesmo que a gente tente por diversas formas associar, muitas vezes é muito difícil que o paciente ele vá fazer
né? Porque ele tem dor e é uma justificativa para ele não fazer o exercício. E é muito difícil. Como a abordagem ela é comportamental, a gente tem que fazer quebra de ciclo vicioso. E a quebra do ciclo vicioso da dor é fazer um bloqueio. E o bloqueio primeiro começa na conversa, em educar o paciente que ele pode, que ele consegue, e que naquele momento, provavelmente, ele não vai conseguir, mas num determinado momento ele vai chegar a fazer um certo tipo de exercício que vai ter uma melhora no bloqueio da dor. E as terapias que a gente associa também são as não farmacológicas que a gente tem. Liberação miofascial, que são da terapia manual. Obviamente, hoje a gente tem muita disponibilidade de terapêuticas, mas que a gente tem que entender quem é o nosso paciente, como ele se comporta na dor, vai favorecer a gente entender se realmente terapias combinadas podem dar certo ou não. Isso faz com que a terapêutica seja uma possibilidade de fazer bloqueio de dor, senão a gente não consegue. A educação em dor, como a Janaína tinha falado, é essencial. Então, no consultório, eu tento mostrar para o paciente a diferença da dor aguda, aquela que responde ao ibuprofeno, ao diclofenaco, ao corticoide, à dipirona, e a dor crônica. Por que essa dor não responde, não melhora com esse tipo de medicação? Então, a dor crônica, ela passa a acontecer por alteração em receptores de dor, em neurotransmissores, níveis de neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, conexões neurais se modificam. Isso tudo no sistema nervoso central do paciente, a nível da medula espinhal e do córtex cerebral. O paciente ele passa a ficar sensível, sensibilizado à dor. Estímulos que para mim, para vocês, não dá dor, para o paciente com fibromialgia dá dor com mais facilidade. Estímulos que eram para dar pouca dor, passam a dar mais dor nesses pacientes. E o tratamento é completamente diferente. A gente precisa usar, as medicações que a gente usa, elas precisam agir nesse mecanismo, nessas conexões neurais, nos níveis de neurotransmissores. E é aí que a gente usa medicações do grupo dos antidepressivos. Não só pela ação antidepressiva e contra a ansiedade, que também é bem importante, mas porque são eles que vão agir na dor. Então não adianta o paciente usar anti-inflamatórios, opioides em geral, outras medicações, que vão só causar outros problemas muitas vezes, né, e não resolver o problema. Porém, como a Janaína estava falando, eu diria que a terapia medicamentosa é no máximo 50% do tratamento. O restante é o tratamento não farmacológico. Aí entra a atividade física como uma das principais coisas, acompanhamento psicológico, psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, aprender a enfrentar essa dor, gerenciar os seus estresses, várias questões nesses aspectos, né? E outras coisinhas que eu gostaria de falar também depois, que a gente não pode esquecer. Né? Não vamos esquecer de jeito nenhum, né, Janaína? Vamos lembrar ela, né? Vamos sim. O sono. O sono. O sono são os nossos pilares fundamentais, né? Que é a alimentação sadia, o sono, a atividade física, né? E a água. Sim, essencial. A água é essencial e que se nós for ver em relação à saúde, né? Isso é básico, mas é um básico saudável para quem está doente, para quem não está doente. Exato. Né? E que essa pessoa ela tem que se dar conta que a partir dali ela tem que fazer isso. Então, assim, se ela não fazia isso quando não estava doente, se está doente, ela tem que fazer. Tem que colocar isso na cabeça. Mas isso tem que ser ela. Ela tem que se ajudar. Eu acredito que a fibromialgia, os pacientes que têm, né, grande parte da equipe equipe médica, se sente muito frustrada quando não consegue evoluir. Porque a gente sempre tenta fazer o possível, né, que o paciente entenda e ele compreenda quais são as ações que a gente precisa, né, e que trazem benefícios para ele naquele momento, mas muitas vezes o entendimento do que a fibromialgia para o paciente se torna incapacitante. Essa é uma palavra muito forte que eu sempre digo, é como andar de braços dados agarrado a uma doença. Então, essa quebra de paradigma de dizer sobre a incapacidade de uma doença
que é musculoesquelética, que tem, enfim, inúmeras exacerbações, mas que pode ser moldada e modificada. Que quando a gente fala em modulação de dor, é isso. É mudar comportamento, é fazer o paciente levantar, é fazer o paciente agir contra a própria doença. E quando a gente mobiliza isso, muitas vezes a gente tem frustrações. Tem pacientes que não querem fazer isso. O paciente, ele precisa ser o principal personagem do seu tratamento. Nós estamos ali, nós vamos tentar ajudar com medicações e tal, mas nós estamos ali como educadores, como orientadores, né? E o paciente precisa fazer a parte dele em casa, senão a gente não tem sucesso. Não tem resultado. Né? Não tem resultado. Ele pode tomar a medicação, cuidar da parte psicológica, mas se não fizer o exercício físico, não vai ter sucesso. Ou ele pode tomar a medicação, fazer o exercício, mas se a parte psicológica não estiver bem, ele não vai ter sucesso. É um conjunto, são várias coisas. Né? Outro fato importante de falar aqui é a situação paciente e família. Porque a família tem que ajudar, mas ao mesmo tempo também, do outro lado, também tem que ter aquela ajuda. Porque quando não se tem o diagnóstico, e a pessoa não sabe o que ainda tem, a família já está sofrendo. Porque essa pessoa, ela se estressa, ela começa a brigar com todo mundo, ou então ela, ao contrário, ela fica quietinha, ela fica reclusa, e o que tem e o que não tem. Né? E vocês, como estão em contato direto com isso, e com certeza vocês têm depoimentos de familiares falando sobre isso, também é importante. Eu às vezes até peço que o paciente leve o esposo ou algum familiar na consulta, depois numa segunda, terceira consulta, para eu poder explicar para eles também o que está acontecendo. Né? Porque como é algo pouco falado, eu sempre digo que a gente fala muito de diabetes, de hipertensão, mas se fala pouco de dores crônicas. Né? E é extremamente importante. Então a família precisa compreender também o que está acontecendo. Até mesmo porque numa dor crônica, a pessoa ela começa a se deprimir, e daí a pouquinho não se alimenta direito, não toma água, não faz o básico dela, quer se jogar, né? A questão de trabalho também afeta muito. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhava muito, responsável, até mesmo por vezes provedora da sua família, e aí é abatida. Então tem que ter um apoio, né? Tem que ter um apoio, porque a mente dessa pessoa está muito conturbada. Ela está muito conturbada. Como é que agora eu vou prover? Como é que eu vou trabalhar? Entende? Não é questão de aposentadoria. Muitas pessoas querem aposentadoria mais longe. E tem umas que nem se aposentam, entre aspas, seguem trabalhando. Né? E aí? É acometido por uma doença dessas. Exato. E ainda sem falar que muitas, além de não ter, né, o seu sustento, muitas ainda entram numa reclusão total familiar. Né? Não há diálogo, né? Não há conversa sobre a dor. Muitas vezes, quando eu atendo mais pacientes do SUS, há uma total incompreensão da família de entender isso. E quando a gente fala para os familiares, você tem que auxiliar. Você é o braço direito, né? Ele não entende, ele acha, não, mas eu tenho que sustentar a casa, eu que tenho que prover, eu que tenho que pagar os remédios. Mas e o fator do comportamento que está se gerenciando, de não ter o outro como ajuda? Isso também impacta na terapêutica, né? E aí você olha para um contexto imenso e o paciente nessa situação não vai saída, a não ser abraçar essa dor. E não sair daquela dor o tempo inteiro. Então, é muito complexo, é uma síndrome extremamente complexa, né, da gente trabalhar. O suporte familiar é muito importante, né? Muito importante. Os amigos também, né? Os amigos também. Muito, essencial, assim. São nesses momentos que vai se ver o amigo verdadeiro. E é incrível, assim, que eu faço um apanhado de que muitas pacientes que têm fibromialgia, elas não têm amigos. Por quê? Porque elas não compartilham da mesma dor. Exato. A não ser as que têm, né? E elas juntas se abraçam naquela dor, e elas se envolvem naquela dor, e aquela dor é expandida ao máximo, né? Então, quando eu recebo, às vezes, direct, às vezes mensagens, né? É de uma que falou para outra, e eu pergunto, e sua amiga, ela tem? Tem. Ela é minha amiga porque ela tem. Porque eu não tenho amigos que não têm dor.
Unidas por algo comum. Exatamente, exatamente. Eu escutei também algo assim, que um dia eu tive uma paciente que chegou chorando, a físio, ela me ligou primeiro e disse: Jana, eu não vou ir, porque eu estou com dor. E eu a respondi, fazendo um bloqueio, né, de dor: você vai vir, porque você precisa vir, não é a tua dor que vai te parar. Ela veio e me disse assim: Jana, eu me sinto uma parasita da minha família. Eu estou sugando todas as energias que eu posso da minha família. Então, eu não preciso mais estar aqui. E nesse momento, eu encaminhei ela para o serviço de atendimento que a gente tem próximo. Encaminhei para o psiquiatra, encaminhei para a equipe, sinalizei a importância e mandei chamar o familiar e pedir que ele entendesse que esse processo todo é um processo que a gente tem que andar junto. Não é sozinho, não é algo solitário, né? E foi muito difícil, porque ela retornou depois de muito tempo. E eu precisei ser dura, eu precisei recolocar a atividade novamente, porque senão provavelmente seria uma paciente que a gente fosse perder também. Então, ela se sentiu isolada e ao mesmo tempo se isolou da própria família. E a família fez o mesmo. Sim. Então foi muito difícil, assim, tirar ela desse meio e fazer ela entender que existem pessoas que podem auxiliar. E a gente automaticamente se frustra também, porque o que a gente vai fazer nesse momento, né? Se nós somos dotados do movimento e é o movimento que a impede de viver, né? Então é bem complexo. E aí que entra a educação em dor de novo, né, Janaína? Provavelmente essa família não tinha um conhecimento a respeito do que realmente estava acontecendo. Muitos falam assim: não, mas como é que ela tem dor se ela não tem uma ferida, ela não tem um machucado, não aconteceu nada, não teve uma batida, né? Não, a dor é real, isso já se sabe, a dor é real. Eu já recebi pacientes que têm dor para tomar banho, a água do chuveiro dói, né? Então a gente precisa trabalhar e explicar isso para as pessoas, que a dor crônica, ela é real. Agora, numa visão mais ampla, onde pessoas estão em lugares, seja supermercado, seja na rua, seja em qualquer lugar, da empatia. Nem sempre a pessoa que está com esse tipo de dor crônica, ela vai vai botar um carimbo na testa ou vai andar com um crachá que tem tal doença. Até mesmo porque é ruim, né? As pessoas estarem hoje com crachá dizendo que tipo de doença que tem, né? Não se tem. Mas tem muitos até mesmo que antes de conversar, falar, já apresenta uma carteira. Mas pela questão da empatia do ser humano. Que pessoas assim, elas são pessoas, vamos dizer assim, que elas têm um comportamento. E que se ela teve alguma atitude, por exemplo, até uma fila de caixa, primeiro pergunte, né? Essa pessoa, primeiro pergunte, né? Ou, por vezes, deixe, que a gente sabe que tem um malandro. Né? A gente sabe, mas a gente detecta o malandro, sabe quem é o malandro. Agora, quando uma pessoa chega de uma forma assim, que ela tá vendo que ela precisa de um lugar à frente, tem que ter essa empatia, tem que ter esse entendimento, né? Porque a gente falou em família, falou em amigos, mas também tem o ser humano, né? A sociedade como um todo. A sociedade, né? Como um todo. Exatamente. As equipes também, mas a gente tem muito profissional desatualizado que não conhece o que é fibromialgia e não sabe como se comportar diante de uma paciente que está ali apresentando uma dor. Isso a gente vê quando a gente vê que as pacientes chegam com inúmeros diagnósticos, né? Até chegar à fibromialgia, elas já discutiram com metade dos profissionais. Por quê? Porque elas querem reafirmar o tempo inteiro o diagnóstico que elas têm. Claro. E não o profissional faz essa abordagem. Eu acho que ser específico, né, e trabalhar com aquilo que realmente tem de científico faz com que o profissional se aproxime cada vez mais. Exato. E entenda e compreenda e tenha também empatia. Eu digo porque não são todos os profissionais que trabalham com dor crônica, né? O que muitos gostam, terapeuticamente falando, é que o paciente evolua, fique bem e dê alta, né? Sim. E ele não fique refém, né, do seu profissional, do médico, do fisioterapeuta, enfim, da equipe multi. Mas isso é um trabalho longo, ele não é um trabalho curto,
né? Exato. Ele é um trabalho a longuíssimo prazo. Isso nós estamos falando também de pacientes jovens, né? A gente tem diagnósticos de pacientes muito jovens. Isso é algo que impacta muito mais, né? Em pacientes que estão em início de trabalho, que estão recomeçando, ou sempre a gente observa que houve uma ruptura ou algo muito sério na vida dela, perda de um familiar, uma separação, até uma gestação. Eu tenho pacientes pós-gestação, puérperas, que foram diagnosticados com fibromialgia, que era algo para mim muito diferente, eu nunca tinha recebido, e os meus colegas até diziam, mas o que tu quer trabalhar com dor crônica, né? Então, eu acho que isso é o maior despertar hoje da comunidade, tanto da terapêutica quanto da equipe médica, que tenta, né, insistivamente fazer mudanças, né, de comportamentos, mas também nos profissionais, para que eles tenham esse entendimento que a fibromialgia ela não é fácil, e não vai se resolver tão fácil assim. E trazendo para o meu lado, né, da odontologia, onde a gente tem uma anamnese, né, a gente tem uma anamnese no exame clínico, mas na anamnese é o momento de conhecer o paciente. E é importante perguntar se tem alguma doença, alguma dor, alguma coisa que causa dor, porque para nós, qualquer sinal ou sintomas que ela pode nos falar, nós encaminhamos. Então nós também somos um centro de encaminhamento, mas para isso o profissional ele tem que ver o paciente num todo. Como eu digo assim, a odontologia hoje ela mudou muito, ela não está mais vendo o dente, ela está vendo o paciente como um todo, e isso faz com que mais pessoas vão até o médico, vão até, né, a quem for conduzido para diagnóstico. Exato. Não é? E com isso, o que nós ganhamos? Nós ganhamos um despertar, no sentido de que foi diagnosticado com fibromialgia. O que a gente vai fazer dentro do consultório odontológico? Até para acomodar uma pessoa que tem uma dor crônica já é diferente. De colocar, por vezes, um pequeno travesseiro no equipo, algo que possa aliviar. Né? Porque às vezes tem tratamentos nossos que é de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e imagina uma pessoa que tem uma dor crônica. Né? Então é dessa forma que a gente tem que se unir, né? E fazer com que diagnósticos sejam mais identificados, mais concluídos, vamos dizer assim. Está concluído, esse é o diagnóstico tal. Beleza? Firmar um diagnóstico, para a gente estabelecer um plano de tratamento. É isso mesmo. E a prevenção. Atender um paciente com fibromialgia, né? A gente tem as disfunções da TM aí, a gente tem retração de escalenos, né? A gente tem muita alteração de padrão de trapézio, e a gente sabe através de ultrassom que a gente tem alteração nas fibras musculares também. Isso é muito importante, muito complexo. Então, o paciente que está 1 a 2 horas, que tem uma hipersensibilidade, né, até o toque, ao deitar, ele vai se sentir desconfortável. Eu percebo também algumas alterações, principalmente de movimentação, da própria articulação, quando a gente vai fazer uma liberação miofascial. Que o paciente ele tem aquela tensão, uma retração que vai lá do orifício, né? Então a gente não consegue, são pacientes que têm uma oclusão, uma dificuldade de liberação justamente pelo padrão doloroso. Então se você pega uma paciente que fica 1 ou 2 horas, né, que ela não consegue ficar numa sessão de meia hora de fisioterapia muitas vezes, isso se torna talvez exaustivo e até muitas vezes fazendo com que a paciente não faça esse acompanhamento, que é mais difícil, né, e mais impactante, porque a saúde ela não só começa pelo físico, né, nós temos todo um corpo inteiro para trabalhar, e as articulações elas também são afetadas pela fibromialgia. Exatamente. Essa dificuldade de diagnóstico, né, Douglas, impacta assim, em anos de busca por uma resposta, né, um gasto muito grande, como eu tinha colocado ali no início, fazendo ressonância, tomografia, cintilografia, e não vai aparecer em nada, às vezes se submetendo a muitos procedimentos. Né? Eu já recebi paciente que passou por 5 cirurgias de coluna, por exemplo, e a dor continuava ali, porque a causa era outra. Assim como a dor orofacial, que tu tinha falado há pouco, isso, né? Às vezes o paciente tem uma dor orofacial crônica e tal,
E aí os procedimentos sendo feitos e o problema está lá. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter a cabeça aberta, a mente aberta e o conhecimento a respeito da doença. A gente não faz diagnóstico daquilo que a gente não conhece. Nós temos que sair das nossas caixas. Exato. Furar a bolha. Oi? Furar a bolha. Furar a bolha. Exatamente. A gente tem que ver algo mais amplo, algo que ali naquele momento, olha, não é da minha área. Isso tem algo que não é da minha área, então vou encaminhar. E é isso que a gente tem que fazer. E trabalhar em conjunto, acho que a equipe multi é essencial dentro da terapia, né? E se a gente for analisar também isso, quantos pacientes têm essa condição de fazer todo esse acompanhamento, né? Exatamente. Quantos estão aí, muitas vezes, né, se submetendo a até terapias que não têm resolutividade nenhuma, não tem embasamento científico nenhum, né? Medicamentos, por exemplo, que são indicados e não tem, aquele medicamento não é indicado para aquilo. Exato. E o incrível é que muitas vezes elas vão pelo achismo. Uma amiga me disse que dava certo. Eu vi lá no Instagram que alguém está postando que tem uma terapia que promete, né, resolução da fibromialgia. Isso eu vi esses dias. Chamei até a atenção e quis denunciar, mas pensei, não é o meu ponto-chave. Mas é bem complexo, assim. Eu sempre explico assim que cada paciente é um paciente. O tratamento não é o mesmo para todo mundo. Cada um tem suas necessidades diferentes, e a gente vai ajustando o tratamento conforme as necessidades. E assim é na fisioterapia. Tu personaliza. Né? Exato. Não existe protocolo, né? Eu sempre costumo dizer que receita de bolo e protocolo é para quem realmente não sabe estudar o que realmente o paciente tem. Né? Porque sentar, discutir caso, né, em conjunto e ali mergulhar dentro do que realmente está acontecendo, você precisa estudar, né, o que realmente o paciente tem e o que ele traz junto com isso. E não é somente o físico, é o que envolve discutir com outros profissionais também, principalmente da psicologia, qual é a articulação melhor nesse momento, porque você não consegue intervir em alguns casos, né? Não vamos deixar de esquecer, né? Era sono, né? Isso, não. Então, trazendo outras coisas que também são importantes no tratamento das dores crônicas, aqui mais da fibromialgia que a gente está falando, né? Uma delas é o sono. E eu posso dizer isso em relação a todos os pacientes fibromialgicos ou não que chegam no consultório, mais de 80% tem problema de sono. Um sono pobre, né? Dorme pouco, tem dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono. Então, é a primeira coisa. Tem que organizar o sono, tem que organizar o ciclo circadiano. Tá? Pode ir no melhor médico do sono do mundo. A primeira coisa é a higiene do sono. O paciente precisa deitar e levantar mais ou menos no mesmo horário. Precisa dormir pelo menos 7 horas por noite. De manhã cedo precisa se expor à luz natural. No fim do dia, o contrário, diminuindo as luzes, né, relaxando, diminuindo o ritmo. Criar um ritual para dormir, um banho quente, relaxante, um chá, uma leitura, né? Se afastar do celular 1h30, 2 antes de dormir, evitar a cafeína depois das 4 da tarde. Então, esses são os principais passos. Tá? O paciente precisa se organizar. Outra questão, alimentação. Dietas ricas em açúcares e farinhas brancas aumentam essa sensibilidade à dor. E isso a gente tem estudos que nos mostram. Então, muito se fala hoje na microbiota intestinal, né? A gente precisa ter uma boa microbiota intestinal e a partir daí a gente consegue com uma boa alimentação, principalmente a gente fala muito na dieta mediterrânica hoje, né? Se baseando nela a gente, né, vai ter esse objetivo, então a gente vai conseguir. Controle do peso corporal, né? Diminuir o peso é muito importante. O sobrepeso, a obesidade, o tecido adiposo, ele aumenta essa sensibilidade à dor também. E quem fuma tem que parar de fumar. Né? Então o paciente tem que entender que a parte não medicamentosa, que inclui o acompanhamento com o físio, o educador físico, o acompanhamento com o psicólogo e todas essas medidas que eu comentei agora são tão importantes ou mais do que os remédios. Né? Verdade. E aí, Jana, complementa aí. Eu sempre falo assim que os padrões neurais dessa dor, né, eles são bem difusos.
Eu tenho pacientes que acabam como recurso, né, usando o celular para dormir, como se acham que isso vai mudar alguma coisa ou vai ser um introdutor do sono. Pelo contrário, né, se tornam cada vez mais cansados e acordam cansados. Os aplicativos aqueles do sono? Os aplicativos do sono, né? Sim. Até eu tenho um aqui que respire até 8, mas o que é mais importante assim, é falar que essa restrição na mobilidade torácica que a maioria dos pacientes fibromialgicos tem, pelo padrão de ansiedade, pelo estresse, enfim, da própria doença e da dor, faz com que ele não consiga fazer incursões diafragmáticas de expansão, que consigam fazer uma liberação e que o paciente consiga uma imersão melhor ao sono. E aí a gente traz as apneias obstrutivas do sono, as alterações também, né, que são básicas assim, para as disfunções, né, respiratórias, e os pacientes eles têm muita dificuldade também em questões relacionadas a levantar muitas vezes para ir ao banheiro, e sua motilidade intestinal ela é modificada também pelo padrão ventilatório e respiratório. Então, algumas práticas, eu sempre digo assim, no máximo, tem gente que vai para academia 8 horas, 9 horas da noite, ou também, né, como um resgate ao sono, faz exercício, eu sempre digo, vai diminuindo. Fazer uma cromoterapia, uma respiração boa, uma liberação diafragmática, que faça uma imersão tranquila ao sono. Não acelere, né, desacelere. Então esse é o básico, né? Eu acho que ventilar bem, respirar bem, também é uma parte da fisioterapia que faz um diferencial muito grande na imersão do sono para os pacientes. E a questão da fadiga? A fadiga, a gente sabe hoje, pela grande maioria dos estudos, que a própria fibromialgia ela já traz isso no contexto. Mas a gente sabe que os exercícios hoje eles precisam obedecer um padrão, né? A gente precisa obedecer frequências cardíacas que possam trazer para o paciente benefícios, exercícios de baixa até média intensidade, caminhadas, corridas, enfim, de baixa intensidade, não obedecendo, né, e não ultrapassando aí os ritmos cardíacos que a gente diz que são desfavoráveis, né, para o paciente, e que também não causem exaustão física, né? Então o paciente precisa entender que o exercício ele é benéfico. Exercícios usando o seu próprio corpo. Hoje a gente diz assim que tem um padrão, né, de pacientes que não respondem ao exercício. A gente pode dizer isso com plena certeza, né? Hoje eu estava inclusive vendo algumas postagens do nosso querido Rodrigo, né, a Radins, que é fisioterapeuta, o nosso mestre, que a gente fala, que existe grande parcela dos pacientes com fibromialgia que não responde ao exercício, seja ele curto, né, seja leve. Por quê? Porque o padrão, né, comportamental do estresse, né, e da dor e a depressão, enfim, faz com que o paciente associe isso e não consiga fazer. Então o exercício ele precisa começar de forma tranquila. O paciente precisa ele começa a aceitar o exercício. E disciplina. E disciplina também. E disciplina do fisioterapeuta que está nesse paciente. E uma constância. E o que é mais importante é que se você der um passo, você já está fazendo alguma coisa. Claro. Né? Sim. Então eu sempre digo, é um passo que a gente vai conquistar para fazer uma quebra de ciclo de dor, de educação também a parte comportamental desse paciente frente a essa dor, porque vai doer, né? Os movimentos eles não são tão fáceis assim, porque vão doer também, mas é parte de um processo. Isso vai evoluir até o paciente aceitar o exercício. Então não é para todos e não é para qualquer um. Mas também precisa ser colocado para o paciente que isso faz parte do atendimento. E se isso não acontecer, talvez muitas vezes a gente tenha muita perda de massa muscular, de força, de qualidade muscular. Que é importantíssimo. E aí sim, né? A gente tem problemas. E daí já começa um problema ósseo também. Sim, problema ósseo. Músculo começa a abrir outras dores já. Ligamentos. Exato. Tendões. Começa a abrir tendinites, outras alterações, outras dores, não as relacionadas contraturas diretamente. Musculares, né? As contraturas musculares, o músculo começa a ficar flácido, vamos usar essa palavra. Inatividade, né? A própria inatividade do paciente, né? E a gente vê hoje nos grandes artigos científicos que a grande maioria dos pacientes fibromialgicos não adere a exercício nenhum.
Isso é muito grave. Muito. Nós temos pacientes que não fazem absolutamente nenhum tipo de exercício. Então, a qualidade muscular deles é péssima. E associada à doença cardiovascular, a ser fumante, piora a condição muscular. Então, obviamente, a resposta não vai ser positiva e não vai ser evolutiva para o padrão de dor. Ele só vai piorar e exacerbar. Ele se queixa de zumbido nos ouvidos ou não? Não é comum, não é comum. Janaína, claro, o ideal é sempre a gente ter o acompanhamento inicialmente de um profissional, né, um fisioterapeuta ou um educador físico para a introdução desse exercício físico, né, que tem que ser de forma lenta, gradual, né, conforme a tolerância, né, de forma individualizada, né, personalizada. Mas aquele paciente que não vai, não consegue, enfim, por algum motivo, não chega nesse profissional e ele quer, por conta própria, começar uma atividade física, né? O ideal é ele buscar a atividade que ele se identifique mais, né? O que tu sugere, assim? Eu sempre digo, assim, que existem algumas situações em que o paciente, por mais que ele vá tentar fazer atividade sozinho, ele não vai conseguir, porque a educação em dor, ela é uma parte de um trabalho ao qual acontece a dois, né? Então, o profissional, ele está ali para fortalecer que o paciente vá conseguir. E muitas vezes, sozinho, ele inicia o exercício até pelos aplicativos, pela TV, e ele não consegue finalizar. Ele não conhece a qualidade muscular que ele tem, ele não conhece o grau de força que ele tem, ele não executa bem, e muitas vezes ele tem falha do movimento pela fadiga muscular ou muitas vezes pelas lesões que ele já apresenta ou as próprias contraturas. Então, ele já vem com uma carga física muito pesada. Então, muitas vezes, acompanhar, aconselhar, estar perto vai facilitar para o paciente entender como é que é conduzir um exercício. Eu acredito que, assim, às vezes eu mando para pacientes exercícios domiciliares. Posso te dizer que eles não aderem. Não aderem. Mas você está assistindo o Cast Doctor agora, tá? E daí esse paciente que não quer ir no profissional, mas ele sabe que tem que ir no profissional. Né? Qual é a orientação? Olha, se tu não está querendo agora, então pelo menos faz tal exercício, faz tal atividade. Nem que pegue o cabo da vassoura lá e fique para cima e para baixo, lá. Caminhada. Exato. Caminhada é essencial. Exato. Vai na padaria, vai dar uma volta na quadra, vai sair de casa, vai sair, né? Porque o paciente mesmo, eu muitas vezes, assim, eu mudo também essa questão. O paciente fazer exercício em casa, eu digo, vai para uma praça, às vezes vai dar uma caminhada, vai ver outras coisas, para a gente também fazer, né, uma mudança de comportamento no ambiente que ele está. Porque se você for observar, o paciente está lá fazendo exercício deitado no sofá. Deitado na cama. Colocar roupa de caminhada, de exercício. Isso, não é caminhar até a padaria. É fazer acontecer. Exatamente. E não adianta, assim, mudança de comportamento, é mudança que começa dentro de casa também. É a gente entender como é que é a rotina diária desse paciente. Porque elas, muito provavelmente, na sua grande maioria, a gente pode falar sobre a questão mulheres, né? Mulheres que também estão passando por inúmeras transformações, menopausa aí, vem muitos hormônios, bombardeio hormonal, e que também estão sofrendo de outras questões que não são só fibromialgia. Claro. Então, essa mudança de comportamento ela vai melhorar e impactar muito mais a qualidade de vida, tanto sexual, e vai motivar essa mulher a sair também do ambiente que ela está sendo nocivo para ela, né? E ver outras pessoas também que vão ter outras conversas, que vão mudar um pouquinho a resposta que ela tem frente à dor. Sim. Isso é muito importante também. Janaína, imagina aquele homem que sai do seu trabalho de manhã, aí é um trabalho burocrático, passa sentado, vai para casa, almoça, volta para o trabalho burocrático, sentado, volta, aí já vai para o sofá, pega o controle, fica na televisão, vai, janta e volta de novo e vai dormir.
Imagina. E nós temos pacientes, homens com fibromialgia. Mas é claro. É cerca de... Ainda mais na mulher ignosa. Sim, cerca de 13 mulheres para cada um homem, mais ou menos. Existem alguns estudos só que falam sobre a diferença de interpretação da dor. O homem, ele tende a reclamar menos e falar menos sobre a dor. A mulher verbaliza muito mais a dor e demonstra muito mais a dor. O fato dela ter associações junto por outros fatores, enfim, que ao longo da sua vida foram, acontecendo, ela verbaliza mais sobre isso. Por isso, mais fácil abordagem do que com o homem. E o homem, ele é mais força, né? Ele é mais difícil da gente conseguir, né? Que ele fale que ele está com dor. Mas a grande maioria que tem fibromialgia, a gente percebe hoje que fala muito sobre dor. Isso é muito impactante também na questão da gente olhar para o universo da fibromialgia, não tão somente para o olhar feminino, mas também para os homens, e quantos aí também não tem, a gente não sabe. Exatamente, que tem. Isso mesmo. Exato. E a fibromialgia, ela ocorre principalmente nas mulheres na meia-idade, que a gente diz, entre os 20 e pouco, 30 anos, né, até os 50, 60. Mas a gente tem várias idosas, né, adolescentes e até crianças com fibromialgia. Lá onde eu fiz a minha residência, a gente tinha um ambulatório apenas de reumatologia pediátrica, a gente tinha pacientes crianças com fibromialgia, então a gente tem que estar sempre atento aos vários diagnósticos. Nesse caso, o tipo de paciente, ele vai ser melhor de se tratar? Porque, no caso, uma criança, uma situação de educação, e até mesmo que os pais estão junto, educa os pais também, né, no sentido de fazer o acompanhamento dessa criança, talvez ela tenha um resultado melhor. Acho que a compreensão dela é mais limitada, porque né? Se for uma pessoa mais velha, que já cheia de vício, cheia de costumes, cheia do que eu faço, exato. Mas a criança é diferente. Mas se a família entrar junto com essa criança, isso, aí exato, os pais sendo educados, orientados a fazer com que aquela criança ela entenda e que aquilo vai fazer parte da vida dela, que não vai estar abraçado e sim, né, vai estar entendendo que aquela doença é uma doença que vai estar pro resto da vida, né? Ela não tem cura. É uma doença considerada crônica, né? Ou seja, não tem cura, mas ela tem melhora e a gente consegue melhorar muito. Eu já tive pacientes que deixaram de usar remédio, isso é a minoria, né? Mas o nosso objetivo com as medicações e tudo mais é que a paciente tenha qualidade de vida e um bom controle da dor, quem sabe uma vida sem dor, né? Mas é um trabalho de formiguinha, eu digo. Consulta após consulta, o paciente tem que vir de tempo em tempo, nem que seja para a gente reforçar algumas coisas, ajustar a dose do remédio. Às vezes é iniciada uma medicação e o paciente interpreta que não funcionou, mas a gente precisa otimizar essa dose com o passar do tempo. Feedback. Exato, então a gente precisa se ver a cada 3 meses, cada 4 meses, dependendo de cada caso. Assim como, né, com o pessoal da fisioterapia, precisa ter uma regularidade, uma aderência, uma frequência, né? É muito importante. Isso muda bastante a terapêutica, né? E eu sempre digo, quando a gente tem uma abordagem muito sucinta com o paciente, muitas vezes a gente tem muita dificuldade dele aderir ao tratamento. Então a gente tem que ter mais tempo para o paciente. A gente tem que ter uma abordagem muito ampla do que realmente é dor. Isso não vão ser em 2 sessões, né? Claro. A gente tem muito essa realidade no SUS, quando a gente recebe as nossas pacientes e elas fazem 10, 20, 30, tem pacientes que estão há 2, 10 anos fazendo físio e nunca tem resolução. E elas sempre me perguntam, Jana, será que eu vou continuar vindo aqui? Eu sempre respondo, você vai continuar conforme a sua persistência diante de um tratamento, porque a gente precisa disso. Não que a gente precise o tempo todo estar ali, mas que a gente precisa obedecer regras que são terapêuticas que possam dar uma continuidade, uma melhora para ela. Isso também da parte médica e também na psico, que eu digo assim, que parte do tratamento, ele é com a psicologia, com a psiquiatria, com a equipe que vai estar ali fazendo uma abordagem muito mais aprofundada do que nós do movimento.
E a gente precisa desses profissionais juntos. E é uma pena que nós, na Rede SUS, não temos essas abordagens, porque o profissional tem muito pouco tempo para fazer isso. E pouco tempo para um paciente que precisa muito é quase nada, né? Então, isso é muito importante a gente viabilizar para os pacientes que eles tenham esse atendimento, senão eles serão só mais um. Exatamente. Meninas, estamos aqui finalizando. Que pena, hein, pessoal? Que conversa muito boa. Nossa. E então, não vamos falar a mensagem final, né? Mas vamos falar os últimos detalhes dessa nossa conversa, né? Cada um falando um pouquinho aí, né? Que é importante que todos saibam, já durante tudo que nós já conversamos aqui. Acredito que agora as pessoas estão vendo que tem que ter um cuidado maior sobre isso, né? E que a área da saúde, a medicina, ela está empenhada e cada vez mais, e quando se fala em jovem sendo diagnosticado, é um sinal bom. É sinal que essa pessoa, né, quando jovem, entrando para esse momento, quanto mais jovem, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Né? Exato. Exatamente. E sabendo que até crianças têm, né? Quanto antes esse diagnóstico for feito e o tratamento instituído, melhores vão ser os resultados. Tá? É bem complexa essa questão da dor, né? Mas ocorre uma modificação em todo o sistema nervoso do paciente. Quanto mais tempo de dor, mais problemas, mais difícil vai ser depois para a gente reverter isso. Então, quanto antes buscar ajuda, buscar esse diagnóstico, melhores vão ser os resultados, né? E sem dúvida, mudar comportamento é essencial para uma melhora, porque a gente sempre quer que o paciente saia bem, e nem sempre as coisas vão acontecer assim, mas a gente precisa que o paciente tenha persistência, ele entenda e compreenda, e ter sensibilidade diante da dor do outro é se colocar realmente no lugar do outro. É empatia. Isso é muito importante. É verdade. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a todos. E a você que está nos assistindo, está nos escutando, muito obrigado. Olha, pegue o linkzinho, compartilhe o que nós estamos falando aqui. Nós estamos já há bastante tempo desde que nós escolhemos a nossa área, né? O nosso propósito, a nossa vocação, o nosso propósito, de fazer com que o ser humano ele tenha mais qualidade de vida. Né? Então não adianta a saúde antes da vida. Vida sem saúde não é vida. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada.